Olá, você que se inscreveu e você que está vendo esse vídeo em qualquer momento. Ele está sendo gravado dia 5 de agosto de 2020. A nossa classe e o título da playlist é baseada nesse livro, Política segundo a Bíblia, do Wayne Grudem, Princípios que todo cristão deve conhecer. E por acreditar no subtítulo, necessariamente eu não preciso de muitas explicações, né? Eu acho que todo cristão deve saber sobre política e pensando e organizando melhor como nós podemos servir vocês e apresentar tudo de uma maneira que faça sentido. Eu pensei em fazer uma introdução, panorama histórico. Se eu olhar para lá é porque tem as minhas anotações, né? E uma introdução que seja boa o bastante para que você consiga assimilar os conteúdos que vierem. Então, essa é a primeira aula, ou a aula número 0, vamos dizer, a introdução de tudo. Eu tenho alguns PowerPoints, eu espero que você acompanhe, eu posso te mandar esses PowerPoints. Aprendi isso com os meus professores do seminário, aqueles que compartilham, claro, né? Esse material é baseado no material do pastor Franklin Ferreira, que é meu professor, e ele tem ensinado bastante sobre história e sobre política, ele tem trabalhado bastante nisso, despertado pessoas, tem sido usado por Deus para isso. E é o que nós faremos hoje, nós vamos entender a história do mundo e cristianismo. E eu pretendo fazer isso rápido, então eu vou falar rápido. E eu espero que você entenda isso, que você absorva isso. Eu estou gravando pelo Zoom, então tem uma limitação na gravação. Eu não vou poder falar muito tempo. Depois eu vou fundir o vídeo para que ele fique num tamanho adequado. E nós não temos editores, pessoas que pegam vídeo, cortam, introduzem imagens, fazem outras coisas. Se por um acaso você tem essa habilidade e quer nos ajudar no Centro de Capacitação Bíblica da Igreja Batista Nova Aliança, me procure, poste um comentário, entre no site novaalianca.com. Esse é o site? Bom, não lembro, acho que sim. Nas redes sociais tem também, você pode entrar em contato, ver o WhatsApp lá. Enfim, precisamos de ajuda e se você trabalha com isso, sua ajuda será muito importante para nós. Então vamos lá, vou compartilhar a tela aqui. E para introduzir o que eu gostaria, eu não vou entrar no livro base, que é essa imagem aí do fundo. Eu vou usar outros materiais. Um livro é esse, os 100 acontecimentos mais importantes da história do cristianismo. Peguei emprestado com o pastor Domingos. Nem sabia que ele tinha, não conheço muito. Agora eu quero comprar porque eu amo história. Mas vamos lá. Nós vamos fazer uma viagem pelo túnel do tempo e nós vamos basear isso em 2 livros. Primeiro, 100 acontecimentos mais importantes da história do cristianismo, e o outro, André Viellet, ele é francês, acho que é assim que pronuncia, Força Oculta dos Protestantes. É um livro que foi publicado pela primeira vez em 99 aqui no Brasil. E o que me ajudou nisso tudo é um material que eu tenho estudado, de história da igreja, do Franklin Ferreira também, muito bom. Ele mastiga algumas coisas, apesar de ser resumido. Quem gosta de história vai gostar. Vamos orar, colocar tudo isso diante de Deus. Eu não sei como você está, eu não sei o que está acontecendo, não sei como é que você chegou aqui, inclusive, mas eu acredito que Deus vai, de alguma forma, falar contigo sobre coisas que você crê ou deve crer, enfim, e vai te corrigir, te encorajar, te instruir, que Ele te use. Senhor, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe essas aulas, os nossos esforços de aprender sobre o Senhor e instruir as pessoas, que o Senhor honre o teu nome através de nós, que o Senhor receba adoração, admiração e receba louvor através das nossas vidas. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá?
Então, quais os principais eventos do cristianismo em relação à política? Na minha opinião, entendeu? Não tem um livro sobre isso. É um livro genérico, geralzão, e eu escolhi 10 eventos, que são 100, 10, né? Beleza aí, 10%. Então, eu preciso falar sobre isso. Esse é um dos importantes, né? Muita gente já ouviu falar sobre Constantino, né? O general, que depois se torna imperador, e ele tem uma experiência mística que a gente não sabe dizer, não nos padrões cristãos. Ele se torna cristão, ele diz que é cristão e toma algumas atitudes que tornaram a vida dos cristãos mais fáceis. Por quê? Porque havia perseguições, eram mais fortes, mais fracas, o negócio sempre vinha e voltava. Os cristãos não viviam em impérios, sabe? Não tinha um império, como depois nós vemos futuramente. Então eles eram marginalizados, não tinham tantos direitos como qualquer outro cidadão, porque eles meio que se colocavam contra o governo, né? E aí Constantino, ele é um general, como diz aí, tinha gente que seguia ele, aí ele vence a batalha que ele estava proposto, vai lá, invade Roma e se torna depois, né, com apoio, o imperador, e ele começa a assimilar princípios cristãos. E tipo, ser cristão era ser marginalizado, agora ser cristão não é mais. Então você vê uma simpatia do governo pelo cristianismo. Não era mais crime crer em Cristo. Aí tem muita gente que vai falar o que é um engano, que foi Constantino que mandou que a Bíblia evangélica fosse como é. Isso não tem embasamento histórico. O reconhecimento do Novo Testamento, ele veio a partir da própria igreja, que foi selecionando cartas. Tinham cartas que não estão no cânon de hoje, que nos primeiros séculos eram lidas como escritura, e hoje, depois de um tempo, a igreja entendeu e cortou. Então não foi ele que mandou fazer a Bíblia, né? Alguns falam isso até de forma ignorante. Ele foi um cara que, com o Édito de Milão, garantiu a liberdade religiosa, né, no Império para os cristãos, e ele dizia, né, no Édito, no decreto fica melhor. Nosso propósito é garantir tanto aos cristãos quanto a todos os outros a plena autoridade de seguir qualquer culto que o homem desejar. Então, começou a ter uma fusão de cargos da igreja, a igreja e o Estado começaram a se fundir a partir daí. Ele modelou a igreja do século IV, né, de formas que a perseguição acabou, os cristãos prosperaram, teve algum avanço do evangelho. Depois nós vamos ver, bom ou mal, houve um decaimento, né, do padrão moral, de bispos, etc. e tal. Isso não é algo legal. Só que um ponto é, o cristianismo ele se consolidou, já que ele tinha a aprovação do imperador. Então nós temos algumas questões que concílios foram feitos. E aí eu vou citar lá o terceiro ponto, o concílio de Latrão, o quarto, né? Concílio de Latrão. Então, o que é um concílio? Você precisa entender isso, né? Concílios ecumênicos, não no termo que a gente entende hoje. Um concílio ecumênico era quando juntava todos os líderes da igreja cristã, do mundo conhecido, né? Principalmente ali gregos e depois os romanos ali, né? Meio que formou duas escolas, tinha uma escola em Antioquia, que era bem forte o cristianismo, pessoal do lado grego, fala grega, fala latina, né? Roma, latim. Então, nós tínhamos essa, mais ou menos, divisão, e eles se juntavam para definir doutrinas, inclusive a respeito de a divindade de Cristo ser verdadeira ou não, e o que ela significava. Então, juntou vários bispos, lendo a Bíblia, orando, refletindo, debatendo, aí definiram, Cristo é Deus. E aí, o que significa Cristo ser Deus e ser homem? Enfim. Aí depois tem o do Espírito Santo, enfim. Então, Constantino foi uma figura que foi importante no cristianismo. Ele de alguma forma, creu no cristianismo,
Mas quando eu estou falando do passado, principalmente nesse começo, não tinha a Bíblia fechada, igual a gente tem hoje. Ah, vamos decorar a escola dominical. A gente precisa entender e ser misericordioso com a base disso, né? A gente está no ano 300, meu. Não tem imprensa, não tem muita facilidade. Não é um negócio simples. Então, né? Vamos ser misericordiosos com esses nossos irmãos aí. Ele tentou fazer coisas boas e ele fez coisas que ele achou que eram boas, né? Eram boas para os cristãos e para a sociedade, e não eram boas na verdade. Ele fez também, e graças a isso nós temos essa grande disseminação de informações falsas, né? É isso, é aquilo, ele fez a Bíblia ser como é e tal. Mas não vou perder muito tempo com ele, depois a gente pode trocar uma ideia. Nós temos aí também... e nessa época não tinha papado, tá bom? Nessa época os bispos tinham grande influência, mas não tinha papado. E aí quando funde a igreja, né, com o Estado, né, o Império, e a religião se torna meio que um fator determinante, unificador, e vai cristianizando todo mundo da população, não quer dizer que eles foram convertidos, mas foi um fator determinante. Então, bispo era um cargo de poder no Estado também. E aí você vai perceber os desdobramentos disso depois. Nós temos o cisma entre Oriente e Ocidente, porque igreja, império, né? Igreja e império junto ali, poder eclesiástico e político junto. Diante disso, os bispos foram ganhando influência e aí foi se desenvolvendo a mentalidade do papado e tal, um líder que fala pelos outros, mas tinha a influência dos concílios, vários líderes falando e debatendo e apresentando versículo, enfim, estudando a doutrina. Só que chega num ponto, daí depois, tá vendo? 312 para 1054. Tem a queda de Roma, pouco tempo depois aí, são muitos séculos depois da conversão de Constantino, e fica meio fendido a união da igreja. Era uma união chamada de cristandade, né? Era toda a igreja cristã. Por isso que tiveram 7 concílios ecumênicos de representantes de vários lados. Parece que o último que foi aceito foi Niceia, se não me engano. Eu posso estar errado, né? Não levei tudo isso a fundo e anotei tudo. Então, esse cisma gerou o quê? 2 igrejas. Então, sabe, quando você vê, o que é a igreja ortodoxa russa? Significa que um império ficou para lá, para o Oriente, e o outro ficou em Roma. Depois veio para Constantinopla, que é a atual Turquia, né? E depois vai cair também o de Constantinopla. Então, quando você pensa nesse sentido, houve uma cisão do que era um cristianismo meio que unificado. Nada é 100% unificadinho, todo mundo fala a mesma coisa. Tinha muito herege, tinha muita desinformação, claro. Mas era uma ideia geral, era um grupão e foi desfeito em 2 grupões, e essa divisão está até hoje. Alguns aceitavam a maior parte das doutrinas, né, dos 2 lados, mas teve um fator determinante que foi uma controvérsia a respeito da definição que um concílio fez no Ocidente a respeito da Trindade, que é conhecida como Filioque, que é que o Espírito Santo ele é gerado pelo Pai e pelo Filho. E aí, por causa dessa questão e tal, da linguagem, porque um falava, uma região, né, falava grego, a outra latim, e preferências, maneiras de ver o mundo, teve esse grande cisma. Isso envolveu impérios, envolveu famílias, envolveu toda uma conjuntura política. E está diretamente ligado ao cristianismo. Em 1215, a gente tem o 4º Concílio de Latrão. Foi o ápice até então do poder papal, que se tornou um império. Aí a gente já tinha a ideia do Papa, alguém que centraliza o poder e que a partir daí as coisas andam. Não tanto aquela ideia de concílios, onde todo mundo fala igual. Tinha gente com muita influência e tinha mais influência nesse processo, né? Um jogo político. Concílio é juntar várias pessoas para debater doutrina, ou para onde a igreja está indo, etc.
Então, aí onde é decretada a Inquisição, que vai trazer muito problema. Por um lado, vai gerar a busca da igreja ser pura e tal, só que você já viu, né? Coisas da Inquisição, que lá no futuro vão perseguir protestantes, vão chamar mulheres de uma vida imoral de bruxas, ou não, às vezes são denúncias. E muita gente se lascou nessa daí, porque eles estavam nessa ideia de jihad, de guerra santa, de a igreja se impor ao mundo e governar e cuidar, enfim. E ordenou que catedrais tivessem escolas abertas aos pobres. Então, isso foi um negócio positivo que ajudou a difundir mais. Não quer dizer que no mundo inteiro isso funcionou. E aí foi onde bateram o martelo sobre a doutrina da transubstanciação, que é aquilo que os católicos romanos defendem até hoje, que a igreja protestante, né, não defende. Isso daí é 1215. Então, aquela ideia de que o corpo de Cristo, o pão vira o corpo de Cristo, de verdade, né? Então, você recebe lá a hóstia, tanto que é diferente a ceia deles, a ceia protestante, enfim. Isso daí você deve saber um pouco, né? Então, é um concílio muito importante que define desdobramentos. A Inquisição. Inquisição foi uma arma política e religiosa. Então, quando você para pensar, estava junto ali. Cristianismo, distorcido ou não, era o que tinha naquela época. Aí nós estamos pulando muito, 300 anos, né? Nós temos Lutero, em 1517, que é a data que todo mundo adotou como o início da reforma. Foi um movimento espalhado em vários locais e tal. Tem gente mais conhecida ou menos, mas ele afixou as 95 teses na igreja de Wittenberg, e aí é considerado o início da reforma protestante, que, lembre, o nome reforma significa pegar o que já tem e melhorar, voltar para a Bíblia, né? Só que a Igreja Católica, nessa estrutura, Católica Apostólica Romana, nessa estrutura de poder, de vincular Estado, Império, enfim, bispos tinham muito poder. Eles não quiseram esse negócio de reforma, de liberar para casamento, de a Bíblia é suficiente, a gente precisa da tradição, etc. e tal. Eu vou focar mais na reforma daqui a pouco, quando eu for tratar nos outros livros. Mas o fato é, a igreja protestante, a igreja evangélica, como nós conhecemos, surge daí. Então, vários desdobramentos na Europa. Aí você tem Alemanha, Suíça, França, Holanda, depois vai chegar na Inglaterra. Enfim, é algo que ecoou e que ecoa até hoje, né? Então, foi um momento que mudou o sistema de governo que era centralizado na Igreja Católica Apostólica Romana. Alguns reis, alguns príncipes, donos de terra, aproveitaram para sair do poder, né, romanista. Então falaram, vão abraçar a reforma. Não quer dizer necessariamente que foram salvos. Houveram alguns excessos, pessoas reformadas que mataram pessoas católicas que não aderiram à reforma, e houve o contrário. Foi uma bagunça, assim. É um movimento que a gente entende que é feito por Deus, mas não quer dizer que foi limpinho, perfeitinho, porque nunca é, porque nós somos seres humanos e a gente estraga as coisas. E aí nós temos em 1545 o Concílio de Trento. O Concílio de Trento, ou Contra-Reforma, né, católica, formulou aquelas doutrinas contra as doutrinas que seriam tipo cinco solas, né, basicamente. Então, se tornou uma divisão dentro da igreja. Se tornou aquela ideia. Existem os católicos romanos e existem os protestantes. Eles valorizam coisas diferentes. Então, dentre elas, justificação por graça e obras, não é só justificação pelas obras. Doutrinariamente, precisava da graça aí, mas diferente da justificação só pela graça que os protestantes, nós, né, cremos. Autoridade das escrituras iguais à da tradição católica. Então, quando a gente fala, não está na Bíblia, para um católico romano, que estuda, que crê, ele fala, não, mas a tradição da igreja. O valor da igreja está igual ao da Bíblia. A Bíblia não está acima. Para nós que cremos no solo escritura, somente a escritura como regra de fé e prática que determina os valores da igreja, a gente está pensando coisas diferentes.
Um católico romano é coerente, tipo, quando ele acredita na tradição. Só que ele vai ter problemas escriturísticos de questão de autoridade. A necessidade do batismo infantil no processo de salvação, que é um processo meio complicadinho, né? Que você tem que infundir boas obras, tem que ter os sacramentos, tem que utilizar-se disso constantemente. Nós temos aí também, nesse concílio, a definição de um cânon diferente do cânon protestante, né? Dando mais ênfase naqueles livros que a gente chama de apócrifos. Já deve ter ouvido. Apócrifos. Não hipócrita, apócrifos. Que são livros que defendem doutrinas que não são encontradas, por exemplo, na Bíblia evangélica. Então, culto aos mortos e outros desdobramentos disso, livros que não são inspirados, são livros legais, úteis, ensinam história, mas não é palavra de Deus, sabe? Não é aquela coisa que você fala, palavra de Deus mesmo. Igual você lê um livro de história que é legal, um clássico. Nós temos aí o desdobramento disso, que foi um movimento de perseguir protestantes, que foi ecoando em alguns lugares mais fortes, se os reis e os nobres apoiavam a reforma protestante, em outros lugares devastou protestantes durante muito tempo. Então, aqueles que eram católicos e apoiavam esses movimentos abraçavam a Inquisição, tomar terras, enfim. Foi uma luta política e o cristianismo estava no centro, mais uma vez. Em 1735, depois de Cristo, né? Eu estou colocando depois de Cristo para você perceber que depois de Cristo, depois da criação, não gosto desse termo, do cristianismo, tudo grande que aconteceu, que marcou a história, o cristianismo não estava alheio. Não é que negócio, política é coisa do diabo. Não! O que envolve o mundo está ligado ao cristianismo. E coisas ligadas ao cristianismo mudaram o mundo, né? Então, eu estou pulando 200 anos aí. Em 1735, nós temos o grande despertamento das 13 colônias, que vieram a ser os Estados Unidos da América, né? Nós temos a ascensão de Jonathan Edwards, um teólogo que você já deve ter ouvido falar. Ele tem um sermão clássico que eles estudam na literatura americana, assim, é um clássico. Pecadores nas mãos de um Deus irado. Você pode achar pela internet, Pecadores nas mãos de um Deus irado, poder ler lá e ver o impacto daquilo. Ele pregava contra a gravidade do pecado. Ele foi um dos primeiros que fez estudo de religiões comparadas. Ele era cristão, o que os hindus creem, tá, não sei o quê. Estruturar isso, né? Desenvolvendo todo o intelecto. Não só estudando Bíblia, ciências naturais, filosofia, etc. Os desdobramentos disso, né? Deus fez um despertamento, uma espécie de reavivamento, mas eles chamavam de despertamento, que foi salvar muita gente e mudar a realidade política. Então, abandono do alcoolismo, vícios, violências, excessos, que estava naquele momento acontecendo demais. Então, comunidades pequenas, né, vilas, vamos dizer, seriam vilas, foram transformadas com gente salva. O cara parou de beber, começou a cuidar da esposa, começou a estudar, ler a Bíblia, cresceu no trabalho, foi desenvolvendo os filhos. Enfim, desdobramento que a gente vê até hoje, de uma primeira geração de cristãos que abandonam vícios, droga, uma vida zoadona, e aí começa a trabalhar direito, guardar dinheiro, contribuir, fazer amizades, um ambiente melhor. A segunda geração já colhe os frutos disso. Nós temos também, de 1740 a 1790, um período de avivamento que foi chamado de avivamento evangélico. Estados Unidos, despertamento. Na Europa, avivamento evangélico. Que foi junto com a Revolução Industrial ali. E é interessante, por que eu coloquei esse período longo? Porque a Revolução Industrial começa ali, né, 1700 e tal, o negócio vai bombando. E o que acontece? Mudança. As pessoas vão migrando do campo para cidades, não tinha estrutura, não tinha saneamento básico, não tinha nenhum tipo de lei que protegesse uns dos outros, máquinas que não tinham nenhuma preocupação com a vida das pessoas. Então o homem trabalhava, a esposa trabalhava, o filho pequeno trabalhava 10, 14 horas, 18 horas por dia.
Era uma situação muito tensa. E aí nós temos a conversão de John Wesley, nós temos George Whitefield. Wesley era de uma classe mais alta, filho de pastor e tal. Whitefield era mais pobre. E eles pregam, eles são salvos, começam a pregar sobre santidade de vida. E naturalmente, como eles pregavam na rua, para grandes multidões, para operários, mineiros, enfim, ele começou a pregar para os donos das empresas e tal. E sobre cuidar dos seus empregados, sabe? Não exigir deles além do que é humano, né? E aí aconteceu essa preocupação social, melhorou as condições de trabalho dos pobres. E aí, como ele juntava o pessoal para pregar, pregava contra injustiças que muitos faziam, pregava contra o acúmulo desenfreado enquanto se empilhava corpos de operários para os donos das empresas, pregava contra isso. E aí as pessoas começaram a se juntar, e aí tem uma certa origem do que veio a ser o sindicato, de pessoas se juntando e tentando pleitear melhores condições e tal. Ele foi um cara mentor, né? Trocou muita ideia com William Wilberforce, que foi discípulo de John Newton, autor do hino Amazing Grace, que era um mercador de escravos. Tem até uma biografia boa da Editora Fiel falando sobre isso, né? E eles começaram a lutar contra a escravidão. Então, falei, né, das sociedades civis, sindicatos, para que houvesse mudança da postura do patrão com os trabalhadores, preparando um caminho aí para a abolição do comércio de escravos, e, enfim, você elimina o comércio, naturalmente, né, não vai ter quem compre. Então, as pessoas vão parando. Então, isso em 1807. Então, olha como o desdobramento bíblico de um avivamento influenciou a política. Pessoas entraram no parlamento britânico e tal, e começaram a batalhar por causas nobres, a causa da dignidade humana, né? Então, sob influência cristã, nós temos William Wilberforce, Elizabeth Fry, George Miller, eu escrevi um monte de coisa errada porque eu estava com pressa. Thomas Buxton. Para eles, servir a Cristo era servir a sociedade e aos mais necessitados. Então, foi uma batalha que eles se empenharam. Não que isso definisse o evangelho, mas por serem cristãos, eles não podiam fechar os olhos para aquilo que estava acontecendo. Tivemos cristãos, filhos de Deus, que eram a favor da escravidão? Sim. Todos? Não. Isso está certo? Meu, é a pessoa com Deus, sabe? Eram irmãos nossos. Você não vai definir quem é salvo, nem eu. Então, assim, eles estão errados? Ao meu ver, estão. Mas imagina nascer nesse ambiente e, enfim, ter todo um peso disso. Esses homens foram heróis, estudando Bíblia e tal, e batalhando por mudanças, sabe? Servos de Deus. E havia todo um sistema de trabalho aí que era baseado na escravidão. De 1865 tem o início, o nome vem depois, né? Exército da Salvação, sob influência metodista, né? Começou com John Wesley. Olha quanto tempo depois, né? Então tinha um forte envolvimento social, eles se tornaram meio que um esquema de exército, de patente, pá. E o William Booth e a esposa, né? Eles movimentaram a igreja, e depois eles se desvincularam da igreja, mas cristãos e pessoas que queriam, para fazer restaurantes baratos, para que os pobres que trabalhavam tanto pudessem se alimentar. Sempre a luta contra o alcoolismo, que sempre foi crescente. Imagina, você trabalha várias horas, não tem nada, um desprazer, sua vida vale nada, e você começa a acreditar nisso. Sem o cristianismo, aí tinha violência em família, tinha questão de crianças que não aprendiam nada, mas trabalhavam desde cedo, e aí a instrução para as crianças pobres, criação de escolas, enfim, o público, pessoas rejeitadas, pescadores, prostitutas, leprosos, doentes, pessoas miseráveis que viviam à margem da sociedade. E ele trabalhou para levar alguma dignidade. Para quê? Para que o evangelho fosse pregado e as vidas dessas pessoas fossem transformadas espiritualmente e moralmente. Então, em 1945, estou dando um grande pulo aí, que é recente, se você for pensar, nós temos o martírio de Dietrich
Bonhoeffer. Você fala em alemão é uma coisa, se fala em inglês é outra, cada um fala de um jeito. Então, se você souber pronunciar, beleza. Ele morreu em 1945, pouquinho antes, 3 semanas antes do final da guerra. Ele estava num campo de concentração. Ele é conhecido como pastor que tentou fazer um atentado contra Hitler, mas ele não só fez isso, ele era um pastor que viu a igreja se dobrando diante do nacionalsocialismo, que a gente conhece como nazismo, mas eles não conheciam como nazismo, que tomou as igrejas, sabe? Isso era padrão, várias igrejas foram se deixando levar por isso, e é um dos grandes erros. Aí nós temos a declaração de Barmen, que inclusive está completa no final desse livro aqui, que era das igrejas que não se dobraram, dos pastores que não se dobraram ao nacionalsocialismo, e, por não se dobrarem, naturalmente, tiveram que se levantar e apontar o dedo para aqueles que se dobraram. Ora, imagina, tinham irmãos na fé que eram de ascendência judaica, e eram pessoas. Então, eles se movimentaram. Então, foi calado, ele foi o idealizador de seminário, foi calado na Alemanha, depois foi perseguido de várias formas, recebeu a oportunidade de ir para os Estados Unidos, mas ele quis ficar no país dele, batalhando pelo povo dele. Por fim, foi preso em 43 e foi morto em 9 de abril de 45, né? Enforcado, 3 semanas antes do fim da guerra. É importante que a gente pense, existem pessoas morrendo hoje, porque amam Cristo. Isso tem tudo a ver com política e o cristianismo. A maneira que você pensa sobre o cristianismo e sobre política vai determinar muito de quem você é. Eu peço desculpas aí que não deu tempo de eu revisar o conteúdo, né, de forma geral sobre cada palavra e tal. Fui escrevendo, resumindo, tá uma loucura essa semana. Mas eu espero que você tenha sido abençoado até aqui. Aqui foi a primeira parte, né? 10 eventos que envolveram política e cristianismo. A gente vai encerrar essa primeira parte aqui. E agora a gente vai entrar no quê? Um pouco sobre esse livro, outros assuntos, mas o que a Reforma Protestante fez, de fato? Como que ela é o berço de democracias modernas? Como que Deus levanta um povo para relembrar o que está na Bíblia e como isso tem desdobramentos políticos, públicos, que nos influenciam até hoje. Por que nós, cristãos, valorizamos democracia ou representatividade e tal? Nós vamos falar resumidamente um pouco sobre isso. Tudo isso é introdutório, é só para mostrar para você que o cristianismo e a vida pública, né, a política, que todos nós estamos envolvidos, ele nunca foi separado na cabeça de Deus. Ele sempre foi tensionado para que as coisas se conectassem. Cristãos que são cidadãos precisam expor esse cristianismo na sua vida, como cidadãos, como homens, como mulheres, como famílias, etc. Então, eu destaquei 10 coisas, não são as mais importantes, talvez especialistas destacariam outras, mas eu peguei coisas mais famosas que é possível que todo mundo conheça e estou conectando, como o cristianismo gerou, ou como aquilo teve profunda influência no cristianismo, e como isso fez que nós pudéssemos chegar aonde estamos e aprender tanto com isso. Tem muito erro de português que eu vi aqui, eu pretendo arrumar e disponibilizar para vocês. Então agora a gente vai entrar na parte da Reforma Protestante. Vamos seguir então, agora vamos entrar com um olhar mais focado no que a Reforma Protestante fez e os desdobramentos políticos, sociais disso. Vou compartilhar aqui com vocês. Beleza. A influência da Reforma Protestante. Vamos lá, então. Tá difícil de colocar aqui, ficou grande. Aí. Então, nós temos a Reforma, tal, 1517, Lutero, já falamos sobre isso, né? Agora tem alguns desdobramentos. A gente precisa entender que aquele foi um tempo super influenciado por mudanças, né? A gente tinha gente voltando às fontes, né? O ad fontes,
que é o quê? É descobrir aquilo que nos influenciou a sermos como somos, como sociedade. Então o pessoal voltou muito para a Grécia e o conceito de arte, filosofia, enfim, o negócio floresceu. Só que como que era antes? A gente precisa pensar, a Idade Média. A Idade Média está ali e qual era o contexto que eles tinham de igreja, de estrutura de mundo? A igreja absorvia tudo, a Igreja Católica Romana, tudo, todas as áreas, ela se metia em tudo, ela escolhia pessoas para cada área de acordo com o seu relacionamento com a igreja, né? Ela condenou cientistas à fogueira e tal, depois voltou atrás, mas, por exemplo, o conceito de terra não como centro do universo, mas como parte de um conjunto de planetas, isso daí foi rechaçado, porque eles entendiam que a Terra é o centro do universo. Então, né? A Terra é especial, a gente está aqui, Deus nos ama, Ele nos criou, somos imagem e semelhança dele e tal. E depois foram estudando a questão do movimento planetário e tal, e nós conhecemos o modelo heliocêntrico, que é que o Sol está no centro, né? Esse é só um dos exemplos de como, quando a igreja estava tão desenvolvida, inchada e com tentáculos em todas as áreas da sociedade, ela acabou cometendo injustiças, sim. Por quê? Porque ela se desviou da função dela. Tinha uma função de igreja e Estado, de política e igreja num sentido simbiótico, num sentido muito conectado. E deve existir uma separação. Inclusive, o propósito é diferente, um não flui do outro, elas se influenciam, mas um não flui do outro. Outro ponto é que a mentalidade do sacerdócio medieval, que era romano, né? Romanista, vou usar mais o termo romanista para ficar mais fácil. Ele era muito focado na ideia do o fiel, o sacerdote, o clérigo e o leigo, aquele que recebe. Quem faz a coisa acontecer é o fiel, é o cara que se dedica e tal. E é o sacerdote, aquele que presta o serviço a Deus. O leigo é aquele que não é tão bom assim, né, e tal. Ele contribui, mas não é tão especial. Tanto que a maior parte das pessoas na sociedade, né, na época medieval, eles cultuavam como? Através de imagens, de pinturas. Muitas igrejas antigas era isso, assim que as pessoas eram ensinadas. Só um pequeno grupo de monges e sacerdotes e monjas e freiras, né, que se dedicavam ao estudo da palavra, das línguas clássicas, poderiam aprender mesmo, ler, escrever, enfim. Então você tem todo esse contexto. E aí o pessoal nesse movimento, de volta às fontes, de volta ao que os outros pensavam e tal. E aí Deus, ele se move, nunca houve um momento que a igreja deixou de existir ou que ela se tornou tão corrompida que se perdeu. Mas existiram erros feios. Existiam pessoas cristãs nesse sistema, com muita dificuldade, né? E pensa no cristianismo não como algo que você faz parte, mas como algo que você compra, vamos dizer assim, né? Questão de, você quer tirar seus parentes do inferno com dinheiro? Você pode. A indulgência. Você quer ganhar privilégios com Deus? Né? É claro, faz uma doação para a construção da Basílica de São Pedro, suntuosa, bonita, bem pintada. Sustenta ali o Michelangelo, sustenta os caras que trabalhavam para produzir boa arte na igreja. Então, essa é a mentalidade. A única maneira de você viver para Deus é sendo um sacerdote. Um pequeno parêntese aqui, né? Gente, isso está errado. Sabe, essa mentalidade, você que é pastor, você que quer ser pastor, você que se dedicou, fez seminário, você é o trabalhador da igreja. Nós somos os receptores. Isso não é bíblico. Isso é um desvio, mas é um desvio muito fora do processo. Essa mentalidade, não, a gente paga, a gente contribui na igreja, paga e a igreja contrata todo mundo.
Igreja não é isso como nós entendemos biblicamente, e eles estavam caindo nesse erro, né? A igreja não é um sistema e você vai lá, pega, ele presta o serviço e você paga. Não, você faz parte dessa família. Então, o que a reforma causa, né? Um rompimento com esse sistema de governo medieval, romanista, que é o quê? O poder papal centralizado. Um indivíduo, um grupo de indivíduos ao redor desse indivíduo que são privilegiados. É um governo autoritário, porque quando você põe na mão de um, esse um define e dane-se o que você pensa. E o custo que isso tem. É um governo centralizado, né? Um grupo. Tem uma estrutura hierárquica que não existe no cristianismo, não existe hierarquia. O pastor não é mais que você, bispo. Na nossa igreja a gente não tem essa nomenclatura, né? Mas todos nós somos iguais com serviços, vocações, chamados. Então, o sistema de governo protestante clássico, né? Ele é um sistema plural. Então, nós temos presbíteros, episcopos, é um conjunto. Se você olha no Novo Testamento, quase nenhuma vez aparece o pastor, o bispo. É sempre um conjunto de pessoas. E isso vai ter desdobramentos na mentalidade do povo, que tinha aquela ideia de um que manda, o monarca, o papa. E aí a Bíblia vai mostrar, não, um conjunto de pessoas que obedecem a Deus e chegam às decisões, né? É o berço da democracia aí, né? Como nós entendemos. E foi buscado muita coisa também em relação à Grécia Antiga e tal. Então, o poder descentralizado, a gente chega à conclusão junto, não está só na sua mão e resolve aí. E as pessoas são compatíveis, ele é compatibilizado. Então, um não tem um superpoder sobre o outro porque tem o sobrenome tal ou porque está mais tempo na igreja. A palavra de Deus ela está acima de todos. Nós temos uma transformação na mentalidade popular a respeito das vocações. Por quê? Porque se você tinha uma visão na Idade Média de que só quem se dedica ao clero de fato está fazendo a ciência, está usando bem a sua mente, e todo o resto? E o mundo? O resto das coisas, né? Quem produz roupa, quem produz calçado, quem produz comida. É insignificante? E de modo nenhum. A Bíblia não diz isso, mas aquela cultura, ela favorecia essa mentalidade, né? Então, quando você entende o conceito de vocação, eu fui chamado para alguma coisa e eu sirvo a Deus através disso também, e eu sou feliz em Deus através disso. Não que vai ser um mar de rosas, você tem que ganhar muito dinheiro e fazer o que você curte, né? Senão todo mundo ia virar youtuber, ia, né, virar jogador de videogame e ganhar muito dinheiro. Isso não acontece. Tem demandas, tem lamentos, tem tristeza, tem o fruto da queda aí, né? Produz mato, cardos e abrolhos, tem dificuldade, tem que suar, mas é algo que ainda te dá prazer, é uma convicção que você tem. Essa mudança teológica te muda. Então, todas as pessoas, todas as vocações, as pessoas nas diferentes vocações, elas são dignas e são importantes para a sociedade. Seja o cara que coleta o lixo, que faz o sapato, que trabalha na máquina de imprensa, né? Que faz o livro, e aquele que lê o livro, e o juiz, etc. Não existe essa diferença na dignidade. Não há dignidade apenas no clero e na monarquia. Você não nasceu errado. Se eu tivesse nascido certo, ó, você ia se dar bem. Não. A reforma, ela resgata essa ideia de você pode servir a Deus aonde você está. Que para nós é comum ouvir hoje, né? Mas não era comum para esse pessoal. Nós temos uma separação clara da igreja e do Estado. Então, quando você pensa que o Papa tinha poder político, os bispos, a igreja era dona de muitas terras, e ela detinha o poder da religião, que prende o coração das pessoas junto. Se você chama o cara de herege, mata ele e toda a família dele, ou ele não tem herdeiros, sua terra não vai ficar, né, intocada. Não. A igreja tomava, ela usava essa força política, ela fazia alianças. Então, quando você separa isso, o pastor é o pastor, o
líder da comunidade é o líder da comunidade, o líder do Estado é o líder do Estado, o líder do país é o líder do país. Eles têm que viver como inimigos, separados? Não. Existe troca de ideia, existe envolvimento, existe uma influência mútua e a gente vai aprender como o cristianismo fez isso bem e como fez mal também, né? Tem esses dois exemplos. Mas se você separa a igreja do Estado, você tira muito poder da igreja, muitos erros, mas você também possibilita o Estado que cometa erros, que se sobreponha, né? Que fique uma unidade separada, fica um brigando com o outro por poder, né? E isso não é o objetivo ideal. Elas precisam estar bem alinhadas debaixo do governo de Deus. Então, a função profética, né? Se o bispo é o líder político, quem critica ele se lasca. Agora, se você tem o pastor que aponta o pecado daquele juiz, daquele legislador, etc., ele está cumprindo uma função profética que a gente vê no Antigo Testamento, que é uma denúncia de pecados públicos, sejam pecados morais individuais ou pecados nacionais, né? A maneira que a coisa acontece. Que é o que você vê na Bíblia. Você vê Isaías fazendo isso, você vê Jeremias fazendo isso, você vê de uma forma muito clara o envolvimento de Daniel, né, num país, Babilônia, e ele faz um bom serviço ali. Você tem José do Egito, que ele não só resistiu à mulher de Potifar, ele foi um líder político. Então, quando a gente pensa numa separação clara, a gente não está pensando que há um vazio entre os dois intransponível. A gente está pensando em definições claras. E a reforma faz isso, né? Ela acentua, ela possibilita isso. Nós temos o desenvolvimento também da doutrina que tinha sido esquecida, que é o sacerdócio de todos os cristãos. Então, o culto ele era prestado pelos especialistas, vamos dizer assim, né? Pelos clérigos, sacerdotes. Você ia e você via o culto, né? Um conceito que a gente não tem muito, a gente fala de participar do culto. A reforma protestante resgatou isso. Falou, não, cada cristão é um sacerdote. Tanto na sua casa quanto na igreja, você tem que servir, você tem que fazer parte disso e a coisa acontecer. Então, esse envolvimento na vida religiosa é uma mudança. Antigamente, a gente ficava debaixo de um sistema de governo e a gente era coadjuvante. Agora, a gente passa a realmente fazer parte. A gente passa a ser ouvido e tal. Então, esse contato fez a mentalidade das pessoas mudarem. Então, esse contato com a Bíblia como palavra de Deus fez essa verdade de Deus moldar o relacionamento do indivíduo com a cultura. Então, se a gente pensar, né, no Lutero, ele produziu músicas não só para a igreja, e os cristãos na história sempre produziram culturalmente. Tem um período que o negócio fica pobre, outro e tal, mas sempre produziram para a glória de Deus. Não é só pintura de Deus e música para cantar na igreja, não. Existem pinturas que honram a Deus por serem belas, por carregarem valor, né? Então, esse relacionamento com Deus fez a sociedade ser vista, porque se eu não me vejo como superior pelo meu nascimento, se eu olho para o meu irmão e eu sou um cara que tenho condição e ele tem menos do que eu, mas ele foi salvo, e se eu vejo os incrédulos, aqueles que não são cristãos, como irmãos em potencial e eu prego o evangelho para eles, então essa perspectiva do evangelho muda a sociedade. Eu não quero te destruir, você não é meu inimigo. Você é um irmão em potencial. E mudou naturalmente a política, porque se a gente descobre que na igreja a gente pode liderar em conjunto, a gente pode compartilhar responsabilidades, chegar a uma conclusão. Não é uma democracia na igreja. Nós somos guiados pela palavra de Deus. Nós somos guiados pelo livro em preto, né? Alguns brincam. Isso daqui, ó. É isso que nos guia. A Bíblia. Palavra revelada de Deus. Agora, a maneira que ele faz isso é através de um conjunto de pessoas, homens e mulheres que vão inspirados por Deus, iluminados por Deus, dando opiniões para que a igreja seja servida. Então, não é uma questão de nós simplesmente ouvirmos e
obedecermos. Não, nós podemos interagir. E se você começa a ver isso na igreja e vê que é bom participar, né, algo participativo, naturalmente essa percepção você vê na Bíblia, você vê na igreja e molda a sua mentalidade sobre o envolvimento político. A reforma favoreceu a separação entre a igreja e o Estado, inspirando a democracia. Falei sobre isso, né? Agora usando o termo democracia, porque se você pode eleger aqueles que te lideram, se você pode fazer parte, pense, existia uma igreja. As pessoas não tinham muita tecnologia, muitos recursos, elas tinham que pagar por todo o serviço prestado, seja a morte de alguém, o batismo de alguém, o casamento, enfim, tudo. E as pessoas não tinham grana como a gente tem hoje, né? Acho que o mundo nunca foi tão rico quanto hoje, né? Nunca houve tanto recurso e tanta gente se beneficiando disso. Então as pessoas elas começaram a pensar sobre isso num conceito de peraí. Aí vem a reforma, né? E fala, peraí, agora eu tenho opções. Eu estudo a Bíblia aqui, tem líder tal. Foi desenvolvendo o conceito de denominação mais para frente. Mas isso começa com a reforma, com a possibilidade de você escolher aquela doutrina, né, que te convence biblicamente. Não a que é mais cômoda, mas a que te convence biblicamente. Então, a forma de governo na igreja, né, é representativa e descentralizada. Então, a igreja não é mais o Papa ou a liderança. A igreja é o conjunto dos cristãos. Então, se nós reunirmos um pequeno grupo, nós somos a igreja ali. Agora, se nós fazemos parte de uma igreja maior, com toda uma estrutura, nós somos igreja ali também, né? Então, na reforma, imagina, não havia toda uma estrutura teológica clara como nós temos hoje, de denominação, de maneiras de interpretar a Bíblia já bem definidas e tal, que você, quando se torna membro, escolhe. Aqui nós temos a base, né, de que, de forma geral, não estou falando que é absoluto, mas de forma geral, se desenvolveu fortemente um senso de tolerância com os discordantes. Por quê? Porque aquela pessoa, ela é um cristão em potencial, e eu prego o evangelho para ela. Ele é um cidadão, ela é a imagem de Deus, né? Até o termo imago Dei. Ela é alguém que não deve ser destruída só porque pensa diferente de mim. Jesus não fez isso. E ele era o ser mais diferente que pisou na face da terra. Pense nisso. Então, esse conceito de tolerância, que não significa conivência com o que é errado, a palavra tolerância é usada hoje de maneira diferente, dependendo da boca de quem usa. Eu estou falando o conceito correto. Deixar a pessoa existir e viver. Não quer dizer gostar de tudo que todo mundo faz o tempo todo. Ela possibilitou. Porque se você não tem só uma igreja, só uma maneira de acontecer e tal, e você engole tudo, se há espaço para estudar, conhecer, trocar ideias e desenvolver, então naturalmente você percebe que nem todo mundo tem que ser exatamente igual você em cada mínimo detalhe. Isso favoreceu a questão da tolerância, que é importante para a democracia, né? Bom, estão aí alguns indícios que eu creio que os desdobramentos da reforma protestante causaram, né? Inclusive para nós termos uma compreensão de democracia, e tudo isso é simplesmente um preparo. Tem muita coisa que pode ser dita, mas é um preparo para quê? Para que você, pelo menos se tinha esse pensamento, elimine ele. Que é o que a igreja tem que se afastar totalmente da política, e política é coisa do diabo. Não, não é isso. A ideia é que você entenda que não dá para separar. O cristão é cidadão de dois reinos. Dois reinos, né? Não seria quatro. Mas ele é cidadão de dois reinos. Ele está aqui agora, mas ele faz parte do reino dos céus. Então, a perspectiva que nós temos do reino dos céus influencia a minha vida aqui. E o viver aqui me faz almejar o reino dos céus. Então, a gente precisa ter essa compreensão. Não só voltar com responsabilidade, mas entender o mundo que nós estamos e como as coisas funcionam.
não viver nas trevas da ignorância, né? E a primeira ordem política, né, que é dada, eu quero ler para vocês, para nós encerrarmos e orarmos, ela é dada aqui em Romanos, em Gênesis, Gênesis no capítulo 1, no versículo 16, fala assim, né? Deus fez os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. Olha que legal, né? Tipo, a estrutura física do nosso mundo, um governa o dia, um toma conta do dia e o outro à noite, né? Aí coloca as estrelas no firmamento. O termo governarem é interessante, né? Deus é o governador máximo, acima da criação, interagindo com ela. E aí na criação nós temos uma estrutura. E aí ele diz assim, né? Também no versículo 26. Muito clássico esse, né? E Deus diz: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam. Domínio. Domínio não quer dizer destruir, cuidar do jeito que você quer, porque ainda é de Deus. Mas ele está criando uma ordem, uma estrutura. E nós cremos que há uma estrutura dada por Deus ao mundo, o pecado bagunçou, o pecado mexeu com as nossas motivações, porém, ainda há uma estrutura. Se nós todos não tivéssemos pecado, não teria problema de relacionamento, não teria insatisfação, não teria reclamação com o trabalho, não teria inveja, não teria egoísmo. Mas como isso aconteceu, a gente precisa de regras que rejam a sociedade. Então, Deus te abençoe. Eu espero que tenha sido produtivo para você, para quando quer que seja que você ver esse vídeo, né? Ele vai ficar no YouTube da Igreja Batista Nova Aliança. Eu espero que te edifique, te ajude a pensar. Nós teremos mais vídeos aí, quinzenalmente. Se você é membro da igreja e quer fazer parte do grupo da igreja, novamente eu te digo, mande um WhatsApp para a igreja. Você pode encontrar o número do WhatsApp no Facebook, você pode encontrar no Instagram, você pode encontrar no site da igreja. Então, faça parte do grupo, porque nós vamos marcar na semana que vem, né? Estou postando hoje, dia 6/8, e nós vamos marcar na semana que vem, na quarta-feira, uma reunião pelo Zoom ou pelo Google Meet. Me desculpe a qualidade baixa da câmera, né, quando fica maior, mas é porque o Zoom só converte vídeo em 720. Então, infelizmente, não dá para melhorar. Nosso recurso é melhor, mas a limitação é do próprio aplicativo. Senhor, em Cristo nós temos esperança para aprender, para crescer e para viver para Ti. Cuide dos nossos corações, cuide de cada um que assistir esse vídeo, cuide da Tua igreja, do Teu povo, nesse momento de pandemia. Nos ajude a perceber que toda a verdade do Senhor é importante para nós. E nós devemos todos ajudarmos uns aos outros a conhecermos e aplicarmos a Tua verdade. Nós te agradecemos porque o Senhor nos salvou, nos deu a esperança e a expectativa da vida eterna. Nós te agradecemos porque o Senhor nos ama, porque o Senhor dá sentido a nós. E nós te agradecemos, ó Deus, porque existem matérias que atraem nosso coração e são fascinantes, onde nós queremos ser fiéis a Ti também. Abençoe cada um de nós, abençoe Teu povo pela face da terra e nos dê alegria por pertencermos ao Senhor. Essa é a nossa oração e a nossa convicção, porque nós temos a Cristo como nosso Deus, como nosso irmão mais velho. Amém. Valeu. Deixa eu encerrar aqui. E agora?